E hoje eu tô aqui com ela, que é professora de português, literatura, estudos linguísticos. Ai, gente, se eu ficar falando tudo que ela faz aqui, vai demorar um tempinho. A Nath é uma das professoras que mais resolveu o problema de alunos aqui. A gente, inclusive, teve um problema, porque eu falava pra ela, Nath, novembro é um mês que tem muita aula. E aí, de repente, ela resolveu todos os problemas em outubro. Então, Nath, por favor, se você quiser falar um pouquinho de você, o que você faz, quem você é, conta pra gente. Bom, sou professora aqui da PIVA, já vai fazer caminho do meu segundo ano. Professora de literatura, português, né, no geral, gramática, interpretação de texto, redação. E como é que você chegou até aqui? Eu já sou professora há muitos anos, né, particular, e estava procurando um lugar diferenciado em que os professores interagissem, se comunicassem, tivessem um crescimento juntos. E eu sempre trabalhei sozinha, então me fazia muita falta ter essa relação com os professores, com a educação, poder explorar essa área mais pedagógica do professor particular, que não é tão comum assim ter nas escolas que eu trabalhei. E é muito diferente também do professor de sala de aula, na verdade é bem diferente, não tem praticamente nada a ver, na verdade, na prática. Nath, qual que foi o maior problema que você já teve com um aluno, ou qual que é o problema que você mais enfrenta com os alunos na hora de dar aula particular? E por que você acha que ele acontece? Bom, eu acho que o principal problema é o da interpretação de texto, porque é uma área que é muito complicado para o aluno conseguir desenvolver em sala de aula, porque são 30 alunos, às vezes 40, um professor sozinho não dá conta de ver especificamente como aquele aluno está lendo, escrevendo, por mais que hajam as provas, que tenha um trabalho às vezes de plantão, nem sempre vai ser o suficiente, porque o aluno às vezes não percebe que ele está com problemas de atenção, que ele está com problemas de leitura, no sentido de ele não lê 2 vezes um enunciado, então ele acaba não pegando todas as informações, ou a questão de interpretação de texto estar relacionada a todas as áreas. E aí o aluno começa a ir mal não só em português, mas em outras áreas que justamente o problema dele está sendo leitura. Então isso é muito comum de acontecer. E aí, quando eu tô lá com o aluno, eu acabo percebendo, e aí eu vou mostrando para ele que é esse o problema, e ele vai se dando conta, e a gente vai desenvolvendo técnicas para ele melhorar nisso. É interessante você falar isso, porque direto eu pego alunos com problema de interpretação, eu odeio física. E aí eu vou falar com ele, ele chega lá, ele não consegue ler o enunciado, e ele não sabe o que retirar as informações. Então, de fato, isso que você falou acontece muito. Mas me dá um exemplo de um aluno que você identificou isso e como que você ajuda ele? O que você faz ali? Pode contar um exemplo, às vezes não precisa contar o nome, mas me conta um exemplo de um aluno específico. Como é que foi esse trabalho? Teve um aluno do 7º ano que ele estava com esse problema, mas eles estavam fazendo a leitura de um livro, Os Meninos da Rua Paulo, e ele tinha lido o livro e ele estava muito, muito bravo, que ele tinha entendido toda a história, que ele sabia contar para mim, sabia contar para os pais, e chegava na prova ele não conseguia escrever, eu estava indo super mal na prova, né, de literatura. E aí eu peguei a prova com ele, eu peguei o livro também, a gente leu algumas partes, ele realmente estava super bem na história, não era um problema de conteúdo, era um problema da escrita mesmo. Quando a gente foi refazer a prova, ele ficou, assim, a gente lia o enunciado, eu falava para ele ler de novo. Tá, já li. Não, lê de novo. Leu uma 3ª vez. E ele, por que você tá pedindo isso? Eu falei, agora vamos tentar reescrever a sua resposta. E aí, dei as regras básicas que eu dou, né? Geralmente, escreve um pouco mais, tenta usar mais termos do livro, e aí ele foi reescrever, e aí ele percebeu, assim, muito claramente o quanto o problema dele era que ele lia muito rápido o enunciado e não conseguia pegar as informações mesmo. E ele falou, nossa, nunca mais eu vou ler agora na prova 3 vezes todos os enunciados, nem que eu peça pro professor ficar no intervalo para terminar a minha prova. E realmente ele fez isso e melhorou muito a nota dele, acho que ele foi de 5 para 8,5, foi assim, super... ele ficou super feliz. Que legal, que legal. E me diz um negócio, como é que um pai pode fazer isso, né? Porque eu vejo que um professor particular, ele sabe exatamente onde quer chegar. A gente sabe que às vezes ele precisa ler de novo, e muitas vezes, por exemplo, enunciado de física, o aluno fala, não tem eu não tenho informação, como é que eu faço? Eu falo, lê o enunciado. E eu repito isso várias vezes até que ele enche o saco e... Tá bom, e vou ler o exercício.
E eu acho que os pais, às vezes, ficam preocupados em não brigar com o filho por causa disso, que eu acho que tem muita emoção envolvida. Que dica você daria para um pai? Como é que ele pode fazer isso? Um pai, uma mãe que está querendo ajudar o filho na escola? Sim, justamente. O problema na escola é, às vezes, não ter um acompanhamento tão próximo, e na aula particular ele tem. E você tocou num ponto interessante, porque os alunos, eles são muito ansiosos. Então, a grande maioria deles fica nervoso, tem esse problema da ansiedade, o que é totalmente normal. Hoje em dia é raro, muito raro o aluno não ser assim. Então, a minha dica seria começar sempre tentando acalmar o aluno, que é o que a gente faz na aula particular, e mostrar para ele que ele não tem nada a perder. A questão do tempo é uma coisa muito abstrata, principalmente para os alunos mais novos, de 13, 14 anos. Então, quando os pais mandam eles estudarem, ou quando eles leram super rápido e acham que é o suficiente, é porque eles não têm noção de que não é o suficiente. Então, tem que mostrar para ele que ele precisa ter calma, e é isso. Basicamente, a calma resolve, assim, grande parte dos problemas. Então, a dica para os pais seria essa, tentar... É lógico que tem também a questão da cobrança ser importante, mas antes da cobrança é muito mais importante acalmar o aluno e falar, olha, calma, vai dar certo, você vai conseguir, você só precisa focar, que é o que eu geralmente faço no começo das minhas aulas e costuma dar certo. E para os pais diminuírem a própria ansiedade, porque às vezes os pais estão ansiosos também em ver o filho performar bem. Existe uma questão, né? Porque o ano escolar, né, tem, digamos, uma contagem regressiva, né? Então é uma coisa que acaba sendo gradual também para os pais e para os alunos, ficar naquela coisa de primeiro bimestre ou trimestre, tentar fazer o melhor possível, aí chega no segundo, se já não está tão bem, já entra naquele pânico, e chega no terceiro, então ferrou. A questão é que isso de fato é o principal ponto. Já no primeiro tri, primeiro bi, começar a treinar estratégias de estudo que possam, a longo prazo, dar resultado. Porque se ele está começando o ano já carregando um monte de problema do ano anterior ou adquirindo problemas novos, porque existe isso nas mudanças de um ano para o outro, é preciso que desde o começo exista essa calma e pensamento de estratégias a longo prazo. Porque não adianta esperar segundo trimestre, muito menos o terceiro, para tentar resolver problemas que o aluno está gradualmente desenvolvendo ao longo do ano. Então, a ansiedade dos pais, eu acho que nesse caso é a mesma do aluno. Só que o aluno, às vezes, não tem essa noção, ou realmente começa o ano mais relaxado, enfim, não levando tão a sério, e depois tenta correr atrás. Mas o importante é isso, estratégias de estudo que desde o começo do ano, a longo prazo, possam dar resultado. Eu acho que os pais podem, com certeza, influenciar nisso.